Governador Paulo Dantas assina decretos com incentivos fiscais a empresas que irão se instalar no estado. OAB Alagoas faz audiência pública sobre combate à violência nas escolas. E Prefeitura de Maceió abre negociação para pagamento de precatórios. Se foi notícia, você encontra aqui no TV Mar News. Bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um TV Mar News, trazendo as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. E a gente já traz a participação de Viderlan Araújo aqui no nosso programa, que nesse momento se encontra no Palácio dos Palmares, trazendo informações sobre a assinatura de um decreto que o governador está realizando agora para incentivar empresas a se instalarem aqui no nosso estado, tá? Viderlan, bom dia para você. Quais são as informações que a gente já tem por aí? O governador já chegou, né? Muito forte e importante lá na Assembleia, tem articulado matérias importantes. Em nome dele, abraçar todos os parlamentares do nosso estado e dizer que são iniciativas como essa que nos tem colocado como o estado que mais gera emprego entre todos os estados da federação. Já tem alguma estimativa, governador? Bom dia. Já tem alguma estimativa a respeito da geração de emprego? Quantos empregos serão gerados e quais serão essas empresas que vai beneficiar alguns municípios aqui do estado de Alagoas? Olha, são 1.544 empregos. É um volume importante, um volume significativo. São empresas na área do turismo, são empresas na área de construção, né? E nós aqui estamos dando incentivo tanto fiscal como locacional. E a gente fica assim extremamente feliz porque a todo momento as empresas têm nos procurado, as indústrias, através da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Carol tem feito um trabalho extraordinário, a gente tem acompanhado de perto. O Conedes também tem nos ajudado nessas aprovações, que é fundamental para nós garantirmos segurança jurídica. O empresário ele avalia como está o Estado, se o Estado tem capacidade de investimento, se o Estado tem investido em infraestrutura, se nós temos energia, sobretudo energia renovável, se nós temos gás, como é que está a nossa produção. E graças a Deus aqui nós temos avançado, e eu quero também, que eu estou vendo agora, o deputado Silvio Camelo, líder do governo que está aqui presente, agradecê-lo pelo trabalho e dizer que é esse ambiente entre os poderes, um ambiente que tem diálogo, que tem sinceridade, que tem como prioridade o povo de Alagoas. É esse ambiente tranquilo que faz com que o Estado avance, e eu digo com toda alegria, mais do que os outros estados da federação. Governador Paulo Dantas, também conosco a Rádio Princesa, na região ali de Viçosa, daquela região conosco. Agora, falando um pouquinho dessas empresas, uma delas será um resort que chega aqui ao estado e está também conectado com novas conquistas. Essa semana o senhor anunciou mais um voo direto da Europa, recebendo agora turistas europeus e que procuram esse público de resort, né? Isso mostra essa conexão entre as ações do governo? Com certeza, né? O Estado agora viabilizou através da companhia aérea TAP o terceiro voo semanal para nós trazermos turistas internacionais da Europa para o estado de Alagoas. É um trabalho também em conjunto da secretária Carol Balbino, da secretária de Turismo Bárbara Braga e de todo o governo de Alagoas, porque nós estamos cada vez mais trabalhando integrados, unidos. É uma política transversal que todos se esforçam para que os projetos saiam do papel e alcancem as pessoas. Então esse resort é um investimento na ordem de 70 a 80 milhões de reais, é um resort de alto luxo, né, que vai trazer turistas com potencial financeiro para consumir, para gastar no nosso estado. E quem ganha com isso serão as locadoras de veículos, os bares, restaurantes, quem vende o seu artesanato também, os artesãos. São turistas que deixam recursos extraordinários no nosso estado. E é isso que faz a nossa economia crescer, avançar e gerar oportunidade. Obrigado, governador. Secretária Carolina, por gentileza, bom dia. Bom dia. Então, mais incentivos
Como é que funciona na prática essa política de benefícios fiscais? As empresas elas têm isenções? Quais são os benefícios ofertados? De que forma isso atrai as empresas? Bom dia. Bom dia a todos. Em Alagoas nós temos um programa de benefício fiscal bastante arrojado, como disse nosso governador. Isso vem atraindo muitas empresas. Fora isso, Alagoas tem o gás mais competitivo do Nordeste. E os benefícios fiscais são julgados no conselho, chamado CONEDES, os empresários procuram a nossa secretaria, eles podem ter até 92% de crédito presumido, pode se creditar de várias formas. Lá nós vamos identificar qual o ramo que ele de atuação para ver o benefício que ele terá direito. Então, essa política de desenvolvimento hoje também preza pela interiorização. Hoje nós temos empresas que serão beneficiadas não só na nossa capital, mas também em Maragogi, em Milagres, em Marechal Deodoro, o que comprova que o governo Paulo Dantas ele busca o desenvolvimento do estado como um todo. E isso, claro, leva também grandes empregos para essa região. Muito bem, Porlane, nós estamos aqui acompanhando, né, esse momento, né, de entrevista coletiva com o governador Paulo Dantas, o pessoal da Secretaria da Fazenda, aqui do nosso lado também o deputado Ronaldo Medeiros, né, que daqui a pouco todo esse procedimento vai ser feito, né, a assinatura, essa condição que vai trazer aproximadamente 98 milhões, Porlane, nesses decretos de concessão de incentivos fiscais a 6 empresas que irão se instalar aqui no estado de Alagoas, lembrando que os municípios que serão agraciados de São Miguel dos Milagres, Marechal Deodoro, Maragogi, com esse investimento na ordem de 98 milhões, mais de 98 milhões de reais, quase 100 milhões, Porlane, o que é muito importante na geração de emprego. A pergunta feita ao vivo aqui na programação da TV Mar para o governador Paulo Dantas também tem outro caráter importante. Quando se fala na geração direta de empregos em Alagoas. Mais de 1.500 empregos de forma direta serão gerados por essas empresas aqui presentes no estado de Alagoas, o que é muito importante com o trabalho da Secretaria da Fazenda, em parceria também com a Secretaria de Estado do Turismo. É muito importante também falar que no aspecto turístico será muito importante como a instalação de um resort, que vai trazer também mais geração de emprego e ampliar a base de acomodação que Alagoas já tem pela procura e a participação direta nas questões de suas belezas naturais, e tudo isso acaba sendo importante para nós colocarmos na abertura aqui do programa TV Mar News. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Nós vamos trazer mais informações no decorrer da programação da TV Mar. Acompanhamos tudo aqui de perto do Palácio dos Palmares, no centro de Maceió. Porlane, é com você. Pois é, né, gente? Cabe ressaltar que ontem nós recebemos também aqui no nosso estúdio a secretária de Turismo, Bárbara Braga, e ela conversou com a gente exatamente sobre esses incentivos, sobre o quanto que se tem investido em turismo aqui no nosso estado, né? Nosso estado é, sem dúvida, um estado potencialmente turístico, tem um potencial muito grande e é necessário, de fato, que a gente faça esses investimentos para a gente ver todo o retorno desse potencial, realmente chegar à mão de quem precisa, chegar à mão dos alagoanos, chegar a cada município e ver tudo isso, então, convertido em políticas públicas, em infraestrutura, né? A gente parabeniza mais uma vez o governo do estado pela ação, tá bom? E olha só, gente, a gente continua falando, né, sobre essa preocupação com o desenvolvimento do turismo, mas preocupação também com a educação. A OAB aqui de Alagoas realizou na manhã de hoje uma audiência pública para discutir a violência nas escolas. Vamos ver mais detalhes agora com Viderlan Araújo. Amigos da TV Mar, canal 525, nós estamos no auditório do Conselho da OAB Seccional Alagoas para poder trazer informações a respeito de uma audiência pública, um debate muito relevante pelos assuntos atuais, quando o assunto principal é segurança nas escolas. Participação de entidades representativas e também de membros de escolas particulares e públicas de Maceió, do estado de Alagoas, também marcando presença, mas quem vai nos explicar melhor a respeito dessa audiência pública e quais os propósitos é a Irla Lachet. Ela que é coordenadora do OAB nas escolas, né, o projeto OAB nas escolas, para poder trazer essa situação com mais amplitude aqui para o telespectador da TV Mar. Tudo bem, Irla? Bom dia para você, muito obrigado por nos receber. Vamos falar a respeito dessa audiência pública. Quais os assuntos que serão debatidos daqui a pouco? Bom dia. Queria agradecer a presença da TV Mar. Bom, a gente foi procurado pelos sindicatos para a OAB ver como vai ver esse assunto tão importante que é a segurança nas escolas. A OAB está aqui para ser um elo entre as escolas, entre os poderes públicos, e a gente tomamos a decisão de montar essa audiência pública
para debater esse assunto. Isso é muito importante quando se tem tantos casos sendo registrados, né, de violência nas escolas e muitas fake news também sendo propagadas nos últimos dias, né, Ilha? E é exatamente isso. É isso que a OAB está de olho nas crianças, de olho na segurança de quem trabalha dentro das escolas. Eu, como coordenadora do projeto OAB nas escolas, o nosso intuito é levar o conhecimento para esses estudantes, que são o futuro do nosso país. Então, eles terem noção de cidadania é a nossa principal preocupação da instituição. Então, o intuito disso aqui é justamente debater a segurança e cidadania para essas crianças e adolescentes que são o futuro da nossa nação. Infelizmente, o que a gente já temia aconteceu, né? A educação virou caso de polícia. Desde 2016 a gente já vem levantando a bola, que inclusive na audiência pública, na própria Assembleia Legislativa, a gente apresentou um projeto que fala justamente sobre a violência nas escolas e contra o assédio moral. A gente não pode esquecer que, inicialmente, o problema da violência nas escolas começa dentro da própria escola, né? Entre gestores e professores com assédio moral. Isso gera o quê? A síndrome de burnout, depressão. Então, a gente levantou isso há muito tempo. Inclusive, lançamos uma cartilha com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Sereste. Então, na verdade, agora foi a cereja do bolo. Ou seja, a violência saiu de dentro da escola e, consequentemente, pela mercantilização da educação, que virou comércio, principalmente na rede privada, hoje é uma relação de consumo. Consequentemente, o professor ele entrou justamente nessa disputa entre a escola, que cobra, né, e que nem toda escola privada tem qualidade, e nem toda escola pública também trata o professor como deveria tratar. Aí também temos a representação do CITEL, que também pode falar sobre isso. E a gente sabe que, com mercantilização, tende a colocar o professor numa situação e a professora numa situação de completo negócio, né, de pressão, e aí vem o adoecimento e gerou justamente o alvo, né, inicialmente enquanto doutrinadores. Aí veio o projeto da Escola Sem Partido, que foi o Simplo de Alagoas, o primeiro a entrar, né, e a municiar a nossa confederação com a ADIM, com a Ação Direta de Constitucionalidade, como doutrinadores esquerdistas, marxistas, leninistas, né, como se não houvesse professor de direita, que há, depois assediadores, e agora realmente a gente virou o alvo direto. Se você for pegar proporcionalmente os ataques, tanto nos Estados Unidos como os ataques recentes no Brasil, o número de alunos em sala de aula e o número de professores, se você fizer a proporção, os professores são as maiores vítimas. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. E olha, gente, a gente continua falando sobre o desenvolvimento aqui do nosso estado, viu? Olha, Tecido no Linguajar Cultural das Bordadeiras de Filé, o livro dos Nós às Contas, Alagoas costura uma nova história, de iniciativa da Secretaria de Estado da Fazenda e coordenado pela jornalista Patrícia Guimarães Gil, será lançado amanhã, ou seja, nessa sexta-feira, em um grande evento. Paloma Tojal, secretária executiva de Gestão Interna da Cefaz, e Luiz Otávio, sócio benemérito do Instituto Geográfico de Alagoas, contam essa história desse lançamento desse grande livro que, olha, eu fiquei aqui, pasma, viu? Um livro que foi costurado, digamos assim, né? De setembro a janeiro. Vamos entender um pouco mais dessa construção agora, recebendo eles aqui no estúdio. Bom dia, Paloma, bom dia, doutor Luiz Otávio, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Então, a gente já está aqui, inclusive, deixa eu já pegar esse livro, a gente já aproveita o nosso câmera ali para a gente mostrar esse livro aqui. Olha só, gente, que trabalho maravilhoso, né? Esse livro aqui, Dos Nós às Contas. Alagoas costura uma nova história, né, que tem a iniciativa, então, da Secretaria de Estado da Fazenda e a grande participação e colaboração do Instituto Histórico Geográfico aqui de Alagoas, né? A gente mostrando aqui esse trabalho desse livro que será lançado, então, amanhã, que conta muito exatamente a história. A gente conversava aqui em off, né? E a gente falava exatamente que parece que a impressão que a gente tem é que Alagoas ele vai andando na contramão da crise,
durante esse período. E é exatamente isso que vocês têm retratado aí nesse livro. Bom dia para você, Paloma, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É isso mesmo, Poli. O livro, a Patrícia, a autora, ela fez uma costura, né? Ela faz uma metáfora a tecer um filé de bordado ao longo dos capítulos. Ela conduz a história contando lá no comecinho como foi a dificuldade para conseguir colocar as contas em dia. E aí, justamente vem daí o nome do livro, dos nós, as contas, né? O Estado foi tentando desatar os nós, né, da burocracia e dos problemas que vão aparecendo, e o quanto isso impactou lá atrás numa solidez fiscal para o Estado, proporcionando aí políticas públicas para a população. Então, o livro tem depoimentos da população mesmo, contando os benefícios que eles tiveram, né? Como essas políticas entraram na vida deles. E a gente conta, né, claro, com a participação do Instituto Histórico para o lançamento desse livro amanhã. Eu queria que o senhor, Dr. Luiz Otávio, também pudesse explicar para a gente como tem sido para o Instituto receber esse livro. Olha, na verdade, como membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, e quando os secretários Jorge Santoro, à época da Fazenda, e Renata dos Santos, à época do planejamento, quando nós tivemos a primeira reunião, eles me perguntaram qual a possibilidade do livro ser lançado no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Eu respondi para os dois de imediato que, sendo o Instituto Histórico a Casa das Alagoas, e ele é assim chamada porque tem 153 anos, e é o terceiro Instituto Histórico do Brasil, eu disse que nós receberíamos com muita felicidade essa solicitação para que a gente pudesse lançar no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. E, evidentemente, nos últimos 70, 80 dias, sob a liderança da secretária Paloma, nós temos trabalhado a fim de que a gente possa oferecer amanhã, a partir das 17 horas, a todo o povo alagoano uma tarde, noite absolutamente diferenciada, porque vai se lançar um livro que representa a pujança de Alagoas, a modernidade de Alagoas, numa casa que trata exatamente da história de Alagoas. Então, o presidente Jaime de Altavilla, a quem eu represento neste momento, não só concordou, e mais do que isso, tem colaborado intensamente a fim de que nós tenhamos um lançamento da melhor qualidade possível. Pois é, e quando a gente fala, né, sobre a história de Alagoas, vocês retratam muito bem a história de Alagoas, inclusive fazendo essa integração, essa ligação com o bordado, que é tão alagoano, que é a renda, né, desse trabalho que as rendeiras fazem. De onde partiu essa ideia de fazer essa alusão, de unir essa identidade alagoana com a história fiscal alagoana também? Poli, essa ideia veio da própria autora, da Patrícia. Ela é uma entusiasta da nossa cultura, do nosso turismo. Então, ela viajou os 4 cantos do estado para conhecer de perto. E aí ela teve essa ideia de contar uma história, né? Não é um livro técnico, é uma história, né, que conta como é que essas políticas foram entrelaçando a vida das pessoas. Então, ela construiu toda essa historinha dentro do filé e da renda de bordado. E a gente tem, como a gente mostrava, né, agora há pouco também, né, mais uma medida do governo do estado, aí trazendo incentivos fiscais para essas empresas que vão se instalar aqui. São medidas como essas, dentre outras, que têm feito exatamente o estado despontar e conseguir atravessar momentos tão difíceis como a gente tem atravessado, né? Momentos de acostos financeiros, de crise econômica, que a gente sabe que o mundo todo vive momentos como esse. Como é que tem sido para o estado de Alagoas conseguir despontar e como a população tem entendido os impactos dessa organização da casa que vocês têm feito? Poli, com medidas como essas, como você falou, do evento que está tendo lá no Palácio de Incentivos, a gente pode trazer mais investimento para o estado e isso daí
abarca todo, trazer mais empregos, trazer mais oportunidade, do Estado estar ajudando a população. Então, a gente sente que a população, ao mesmo tempo, participa dos projetos com a gente e a gente consegue descobrir e costurar novos projetos. Tudo isso que foi costurado lá atrás, essa arrumação financeira que foi feita, tem impacto para os projetos que vieram logo após e para os de agora também. Então, esse apoio da população mais perto, a gente trabalha bastante, né? Como vários projetos que tem aqui falando no livro, das grotas, que a ONU está com a gente desde 2016 e aí agora, na nova gestão, trabalha outras frentes dentro da grota e todas as secretarias se envolvem nesses projetos para poder a gente dar um melhor retorno para a população. Parceria, é claro, é sempre muito importante, né? E um exemplo desse é, por exemplo, também essa parceria que o governo do estado tem costurado junto ao Instituto Histórico. Como é que tem sido essa parceria? Olha, a parceria tem sido da melhor possível, porque houve uma sinergia muito grande desde o primeiro momento. Quando dessa minha reunião com os secretários, Jorge Santoro e a Renata Santos, eu perguntava para ambos o que significava o livro, porque para mim isso era muito importante. Era um livro contando das vitórias de Alagoas ou era um livro que identificava também os problemas de Alagoas. E o secretário Jorge Santoro me disse na oportunidade que o livro não era um livro chapa branca, não era um livro em homenagem ao governo de Alagoas, e sim uma pesquisa profunda com a população alagoana para que pudesse se saber efetivamente o que é que as pessoas pensavam de Alagoas. Não era do governo, de Alagoas. O que é que está bom em Alagoas? O que é que está ruim em Alagoas? O que é que precisa melhorar em Alagoas? Então, o livro retrata exatamente a real situação de Alagoas nesse momento. Quando a gente lê o prefácio do livro, que é feito pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele mostra com muita clarividência tudo isso, inclusive o salto fiscal que Alagoas deu nesses últimos anos. Então, evidentemente, eu que sou uma pessoa do mercado, mas tiro um tempo também para conviver com a intelectualidade alagoana, passei a ser um defensor a fim de que a gente pudesse lançar este livro tão importante na casa mais importante da história de Alagoas, que é o Instituto Histórico. E essa parceria tem sido um sucesso muito grande. Tão grande que nós já temos outros projetos à vista para que a gente possa fazer em conjunto. Muito bom. E olha, gente, esse livro aqui é um livro com 347 páginas e eu fico impressionada com o tempo que vocês levaram para conseguir entregá-lo, né? Já prontinho assim, bonito que está, cheio de ilustrações, com muitas fotos dos personagens. Isso. Gente de verdade, contando a história de gente de verdade. Olha só, gente. Uma cena tão corriqueira, que a gente costuma ver com uma facilidade muito grande no nosso dia a dia, e a gente vê assim, né? Em fotos muito bem detalhadas, muito bonitas, um livro realmente muito bem feito. Olha aqui, a Tenente Coronel Camila Paiva, né? Do Corpo de Bombeiros, que é da Comissão da Mulher Segura. A gente conhece também bastante a história aqui da Camila. Fala sobre infraestrutura, os novos caminhos, tudo que a gente precisa. Olha só, aquela mão que a gente já, né, do trabalhador alagoano, que trabalha na roça, né, que trabalha com a agricultura e que é um dos investimentos, um dos grandes braços também de investimento aqui no estado de Alagoas. Um livro muito bem construído, muito bonito, com muitos detalhes. Vai pegar a imagem mais próxima? A gente mostra aqui. O senhor teve a oportunidade de ler alguma coisa do livro? Conseguiu já? Sim. Já leu o livro? Não, eu ainda não terminei, ainda não completei, mas o livro é de uma importância muito grande. E outra coisa, né? O livro, a confecção dele, a produção dele, também foi feita em Alagoas. Então, toda essa beleza
que vocês estão vendo, tudo isso é de Alagoas, que ele foi impresso na gráfica e editora Graciliano Ramos, que é de Alagoas, que é do governo de Alagoas. Então, é Alagoas realmente se encontrando em outro patamar. Pois é, né? E que bom que a gente agora conta com essa história sendo contada também na Casa da História de Alagoas, lá no Instituto Geográfico. E com relação à coordenadora, é muito importante que se veja o currículo dela, porque ela, apesar de ser uma pessoa ainda muito jovem, a Patrícia Guimarães Gil, ela é mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela USP. E é também mestra em Políticas Públicas e Governança pela uma universidade australiana, onde também fez mais um doutorado. Então, a Secretaria da Fazenda, que é quem está à frente de todo esse trabalho, conseguiu trazer pessoas de uma competência muito grande, a fim de que pudesse coordenar todo esse estudo. Porque, na verdade, esse livro é um estudo sobre Alagoas. Sobre Alagoas. Pois é. E a gente vê aí, esses são os autores e autoras do livro, né? Vocês conferem aí essas imagens de todo esse pessoal que tem trabalhado desde setembro do ano passado para confeccionar esse livro. Gente, e quando a gente fala em percorrer o estado, não é pouca coisa não, são 102 municípios. Isso mesmo. E muita história para contar, né? Muita história para contar, Polly. Esse pode ficar de presente para você. Obrigada, que coisa boa. Tem alguma história aqui que você diga assim, olha, essa história me chamou a atenção, essa história de fato merece ser contada? Tem, Polly, tem muita história, tá? A maioria delas, eu particularmente sou apaixonada, mas tem uma história que me cativou bastante, que fala... o livro ele é costurado em capítulos, né? Cada capítulo fala de uma área. E na área da saúde tem um depoimento de uma moça que veio naquele período da Covid do Amazonas, em que deram todo o suporte, o pessoal do governo deu suporte para essas pessoas que vieram. E ela foi internada no Hospital Metropolitano. No relato dela, ela disse que ficou apavorada, achando que estava num hospital particular, que ia ter que pagar os custos. Mas ali prontamente já disseram que era um hospital público e ela ia ter todo o tratamento dela ali sem pagar nada. E no final ela saiu, ela restabeleceu a saúde dela e hoje em dia ela trabalha no Hospital Metropolitano. Ela é lá do Amazonas, trabalha aqui, ela trouxe a família para cá, ela é da área da saúde. E o relato dela é muito tocante, Polly, é bem emocionante. Estou tentando encontrar aqui, gente, esse relato que ela fala. Tem a foto dela. Deixa eu ver se eu encontro. Mas enquanto ela... É essa daqui. Aqui. Olha só a história. Veio do Amazonas para cá para ser tratada aqui em Alagoas, né, da Covid-19 e resolveu ficar. Que coisa boa, né, gente? Olha que receptividade, né? O nosso estado tem, o quanto que é bacana a gente ver que as pessoas chegam até nós e dizem, nossa, eu encontrei um estado bom para morar, né? E há muito tempo a gente não via isso, né? E a gente, infelizmente, também está muito habituado a ouvir falar mal do Nordeste de forma geral, né? E isso, com certeza, vai ficar também nos anais do Instituto? Sim, ainda dentro do que você perguntou para a secretária Paloma, a gente vê coisas impressionantes no livro, como Dona Maria do Socorro, guerreira com a vida inteira, à frente de sua carroça em Inhapi. Então, quer dizer, os pesquisadores chegaram até ela para saber como é que era a vida dela, como é que ela se mantinha. E essa história é contada aqui. Aí depois também se encontra aqui a mestra Irineia, que espalha pelo mundo as esculturas que representam o povo quilombola de Alagoas. Aí veja que coisa extraordinária. Então, quer dizer, esses dois exemplos de duas senhoras, de duas mulheres, e já idosas, são muito importantes para a história de Alagoas. Daí o interesse do Instituto em ter a obra nos seus anais e, evidentemente, fazer o lançamento na sua casa.
Pois é, olha, vocês estão de parabéns, parabéns ao Instituto Histórico e Geográfico aqui de Alagoas, parabéns também à Secretaria, ao trabalho do Estado de Alagoas que deu essa oportunidade, né, de a gente conhecer de perto essa história que merece sim ser contada e, como bem disse, com chapa branca, sem ser chapa branca, né, uma história que realmente conta o que acontece no nosso estado e que vai ajudar muita gente lá no futuro a entender como que a gente conseguiu chegar até aqui e a resolver outros problemas futuros também, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. A gente estúdio. que agradece, Poli. Muito obrigado em nome do Instituto Histórico de Alagoas. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.